Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Conectados na fé, aqui nós estamos. Que Deus te abençoe. Eu sou o Padre Adilson Vieira, postulante dos missionários dos Santos Apóstolos, aqui da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Quero te acolher aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e que possamos sempre ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir o Evangelho do sábado. Hoje nós já estamos na vigília de Pentecostes, mas nós vamos ouvir o Evangelho do dia, que é o Evangelho do sábado. Hoje, o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se inclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, esse evangelho nós já ouvimos ele algumas vezes, ele tem algumas nuances que fazem com que a gente pare para pensar. Pedro estava preocupado, perguntando para esse discípulo que Jesus amava, que a gente subentende e compreende que é o discípulo João, que a gente conhece, ou pelo menos dá esse nome para ele. Pedro diz assim: Senhor, o que vai ser desse aí? E Jesus dá uma resposta para ele: Pedro, olha, não se preocupe com isso, não se importe com isso. Você siga-me, você vem atrás de mim, siga os meus passos, Pedro. E aí criou toda uma confusão, toda uma conversa entre eles, dizendo que aquele discípulo não morreria, mas não foi isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava apenas colocando que aquele discípulo que ali estava era aquele que iria dar testemunho até que o próprio Jesus voltasse. Independente da situação aqui, mas os discípulos compreenderam errado. E Jesus enfatiza para que Pedro siga o caminho, siga os passos de Jesus, para que assim a graça de Deus esteja com Pedro e também com todos os outros discípulos e conosco hoje. Então por isso que nós precisamos prestar atenção nesse evangelho e entender também quantas e quantas vezes nós ficamos nos importando com coisas pequenas e esquecemos de seguir os passos do nosso Senhor. Por isso que eu te convido para que vivamos e ouçamos a palavra de Deus constantemente para seguir a Jesus Cristo, não diante de pequenos problemas como muitas vezes acontecem dentro das nossas comunidades, dentro das nossas paróquias, na nossa vida pessoal, e nós perdemos a oportunidade de sermos testemunhas de Jesus, como ele fala aqui no Evangelho, e assim a gente acaba deixando de lado a graça de Deus passar diante dos nossos olhos. Olha como está escrito no versículo 24, esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as que escreveu. Que a gente entende que esse discípulo que deu testemunho de recostar a cabeça no peito de Jesus, deu testemunho e além de tudo escreveu. Deixou na história a realidade desse encontro pessoal com o próprio Jesus. E aí a palavra continua dizendo: e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Quantos e quantos discípulos deixaram seus testemunhos verdadeiros porque estiveram na presença de Jesus e seguiram os passos do nosso Senhor? E é por isso então que nós somos convidados a seguir Jesus Cristo, a seguir aquele que é o Senhor da nossa vida. E que possamos, meus irmãos, nos preparar para a festa de Pentecostes. Já estamos aí às vésperas, já quase chegando na vigília de Pentecostes. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, sobre você, sobre a sua família e sobre toda a igreja. Que a graça do Espírito Santo venha sobre nós e que possamos, a partir da realidade também de Maria Santíssima, que estava com os discípulos lá no cenáculo, o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nós e sobre a nossa igreja. Que Deus te abençoe. Conectados na fé, aqui estamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, fiquem com Deus.